Senhor, meus irmãos. Estamos alegres, estudaremos a lição do jovem, a lição 12. Já estamos quase no final do trimestre, glórias a Deus. E aprendemos muito nesse trimestre sobre liderança cristã. Hoje a gente vai falar sobre a liderança de Paulo, esse importante personagem do Novo Testamento, né? E ele, como ele mesmo dizia, né? Que era imitador de Cristo. Aleluia. Então podemos extrair importante aspecto da sua forma de liderar, né? Do seu início ali, como estudaremos, aleluia, nessa lição, que, aleluia, nos dá um direcionamento também para sermos imitadores de Paulo, que era imitador de Cristo. Glórias a Deus. O tema do trimestre é a liderança da Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir, revista comentada pelo pastor Elias Torral. O texto principal da nossa lição diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios. Atos 9:15. O resumo da lição: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja no primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida, né? Então, muitos daqueles detalhes que temos estudado durante o trimestre, né? De como deve ser um líder, né? Daquele líder que cuida, né? Dos seus liderados, que tem amor pelos seus liderados, que desenvolve, né? Que forma um sucessor, glórias a Deus, que é humilde, né? Então, muitos desses detalhes que temos estudado, temos aprendido, a gente vai ver agora aplicar também na vida de Paulo. Os objetivos da lição são apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. O texto bíblico se encontra em Atos 20, 18 a 24. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vai bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, a gente percebe, né, essa abnegação de Paulo, né? Tudo que ele podia fazer, né, ele fazia em prol da obra de Deus, em prol de, aleluia, gerar Cristo naquelas pessoas. Glórias a Deus. Como diz aqui, ele não deixou de anunciar, de ensinar, nem publicamente, nem nas casas. Então, aleluia, sempre estava ali ensinando, instruindo os convertidos. E por isso que por onde ele passava, ele formava igreja. A introdução diz o seguinte: depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Né? Então, Paulo só era alguma coisa porque ele era imitador de Cristo. Jesus é o primeiro, é o modelo maior. Mas o que fez desse apóstolo alguém tão importante? Veremos nessa lição o modelo de liderança, as qualidades e a prática desse grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi imitador de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11, 1. Primeiro tópico, o caráter ministerial de Paulo. Primeiro subtópico, o início de tudo. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco, Atos 9, 1 a 18. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois de sua conversão, não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igreja. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, 3 anos, na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. Né? Então, ele se converte, tem aquela experiência maravilhosa no caminho de Damasco. Aleluia, Jesus que ele estava perseguindo, como o próprio Jesus disse, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Então, ele perseguia Jesus ao perseguir a igreja. Né? Ele estava ali com cartas para trazer os crentes de qualquer forma, né? Amarrado, arrastando, e ele entrava nas casas, maltratava. Então, ele tinha todo esse ímpeto por causa da sua religiosidade, né? O seu zelo. Ele pensava estar servindo a Deus fazendo assim. Ele achava que ali era uma seita, uma heresia que ele tinha que acabar. Inclusive, como a gente vai ver na lição, provavelmente ele foi até Damasco. Os líderes judaicos deram-lhe essas autorizações porque
queria impedir que o cristianismo expandisse. Glórias a Deus. Então Paulo, no seu zelo, fazendo isso, mas aí ele tem um encontro com Jesus. Glórias a Deus. Cai por terra, vê aquele resplendor, fica cego após isso, fala com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E logo quando ele recupera, quando Ananias vai orar por ele, ali na rua direita, ele já sai pregando sobre Jesus. Glórias a Deus, Mas ele não sai, como diz aqui, ele ainda não sai para as cidades, pregando, ensinando, plantando igreja. Não, ele fala a sua experiência inicial ali em Damasco, louvado seja o nome do Senhor. Depois ele é perseguido, tentam matá-lo, os judeus tentam matá-lo, que os judeus esperavam Paulo ali, ou Saulo, no sentido de que ele ia acabar com aquele movimento. Mas pelo contrário, ele agora se junta ao movimento e começa a falar que encontrou Jesus no caminho. Ele é perseguido, então foge ali de Damasco e vai para a Arábia, onde ele vai ter ali também um período com Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus apareceu a ele e apareceu outras vezes, quando ele relata ali a respeito da sua experiência lá em Atos 26. Vamos ler esse versículo? A partir do verso 12 diz assim: E sobre que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Glórias a Deus. Então Paulo estava ali, fazendo a sua defesa ao rei Agripa, contando o que havia acontecido com ele, no momento da sua conversão. E então Jesus dizendo que ia ainda aparecer a ele. E ele fica esse período de 3 anos na Arábia. Provavelmente o Senhor revelou a ele muitas coisas. A gente percebe que ele diz que não aprendeu de homem algum, aprendeu de Cristo. Quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não está na ceia, mas Deus revelou muitas coisas a ele. Aleluia, talvez nesse período inicial aqui que ele está recluso, ali está na Arábia, ali, depois que ele vai a Jerusalém. Em Atos 9, 20 e 22, vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino. Paulo não recebeu o treinamento formal como os demais apóstolos. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 1, 11 e 12. A liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que ele fez compreender as revelações das Escrituras Sagradas. Então ele não teve o privilégio de ser treinado como os outros discípulos ali, com Jesus em carne, Jesus ali durante aquele período de quase 3 anos, instruindo ali os discípulos. Mas ele teve uma experiência talvez até melhor, porque ele teve a experiência de aprender de Jesus ressurreto. Glórias a Deus. Segundo subtópico, o treinamento. Depois de sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como o Filho de Deus, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, Atos 9:19. E logo passou a pregar a respeito de Jesus na sinagoga, e todos os que ouviam ficavam confusos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os crentes? Atos 9:21. A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas e os judeus decidiram matá-lo. Mas o plano dele foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Então aqui é um ponto meio controverso em relação à cronologia desses momentos de Paulo. Porque em Atos de 9, 24 a 26, dá a entender que Paulo, depois que se convertido, já foi para Jerusalém. Mas, por exemplo, em Atos 9, 25 diz: Tomando à noite os discípulos, desceram dentro de um cesto para o muro. Então ele está sendo perseguido e foge de Damasco. Aí no verso 26 já diz: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então do 25 a 26, dá a entender que ele já saiu do muro, já foi para Jerusalém. Mas em Gálatas ele explica melhor. Então provavelmente do 25 ao 26 existe ali um hiato. Em Gálatas 1, 15 e 18 diz o seguinte: Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim,
para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Então, em Gálatas dá uma cronologia mais clara, né? Ele sai de Damasco, fica esses 3 anos na Arábia, e na sequência, então, ele volta para Damasco e depois vai para Jerusalém. Glórias a Deus. Chegando à cidade, Paulo tentou se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Então Barnabé o levou até os apóstolos, Atos 9:27, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente no nome de Jesus. Então a gente já viu a importância da liderança de Barnabé nesse momento que ele, ele investe ali, ele confia, ele age como um fiador ali de Paulo. Ele, então apresenta Paulo aos apóstolos que estavam com medo dele, aos discípulos. Paulo, depois de sua conversão, não saiu imediatamente pregando. Ele passou por um treinamento. O apóstolo era totalmente guiado pelo Senhor e aprendendo com o seu exemplo que o líder, para ser bem-sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Glórias a Deus. Então Paulo era obediente, ouvia a voz do Senhor, aprendeu com ele, aleluias, e tinha sua vida completamente dirigida por Deus. Paulo, após a sua conversão, ficou um período no anonimato. O líder, antes de experimentar a aceitação, o reconhecimento do seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato, sofre a solidão e até a rejeição. Então não podemos desanimar. A gente viu vários líderes durante esse trimestre, como Davi, por exemplo. Então, até ele chegar o momento que ele foi coroado, a partir do momento que ele foi ungido, passou um período ali de perseguição, de sofrimento, mas ele aguardou o tempo de Deus. Ele poderia ter acelerado, matando Saul em 2 situações que ele teve essa oportunidade, mas ele dizia, não vou tocar no jeito de Deus. Então Paulo também passa por esse momento de ostracismo, de isolamento, aleluia, mas tudo é Deus forjando, Deus preparando o vaso escolhido. Terceiro subtópico, o princípio de autoridade. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer autoridade, ele teve de se submeter a uma autoridade. Em um tempo de crescimento e avanço do Evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para a obra missionária. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam na igreja de Antioquia. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo Paulo, indicando que Deus escolhe tanto o primeiro quanto o último. Então a gente vê que Paulo ele foi submisso, foi humilde. E quando ele vai a Jerusalém, vai atrás dos apóstolos. Ele não se exaltou e poderia dizer, não, Jesus apareceu para mim, agora eu que vou ser o chefe, eu vou fazer do meu jeito. Não, ele foi atrás das autoridades, ele se submetia a isso. E quando a gente vê aqui, quando ele sai com Barnabé, inclusive nessas viagens missionárias, Barnabé é citado primeiro, sendo então o líder daquele grupo. E Paulo aprendeu com Barnabé. Depois eles vão se separar e Paulo vai ser evidenciado, mas sempre ele estava submisso à autoridade, aquele que estava acima dele, glórias a Deus. O texto diz, aparta-me Barnabé e Saulo, Atos 13:2. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária, e não Paulo. Este investiu em seu ministério buscando aprender, e tal investimento fez dele um líder de sucesso. Invista no seu chamado, estude, prepare-se e faça a sua parte, e Deus fará a dele. Então que o líder tenha essa humildade de saber que ele não sabe tudo, que ele precisa estar sempre buscando orientação, direção e ter uma autoridade que possa, aleluia, o assistir. Glórias a Deus. Então antes dele ser um líder, ele tem que ser liderado, ele tem que aprender a ser liderado. Segundo tópico, a liderança de Paulo, uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo e irrepreensível na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. E Paulo orientava isso, que o líder ele tinha que ser irrepreensível. Glórias a Deus. Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo faz a defesa do seu apostolado e mostra os sofrimentos por ele enfrentado por amor do Evangelho. Então, mesmo sofrendo oposição, mesmo sendo perseguido, mesmo aqueles falsos apóstolos falando mal dele,
tentando desfazê-lo, dizer que não, ele não é apóstolo não, né? Ele não estava ali com Jesus durante o ministério terreno, né? Mas esses que queriam falar mal de Paulo não tinham nem 1% da experiência que Paulo teve com Jesus. Mas Paulo se manteve íntegro, aleluia, em vez de ter raiva da igreja, em vez de abandonar a igreja, ele estava ali sofrendo dores de parto por ela. Segundo subtópico, uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez também intentou ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16:7. Ainda no capítulo 16, no livro de Atos, vemos que durante uma noite ele teve uma visão de que um homem da Macedônia rogava por ajuda. Atos 16:9. E logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor o estava conduzindo àquele lugar para anunciar o Evangelho. O líder, como Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenha sucesso. Então, a obra espiritual, irmãos. Aleluias. Cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas que pertencem ao Senhor, que pertencem a Deus. Então, nós devemos pedir direção a Deus para tudo e ouvir a sua voz e obedecer, aleluia, o seu mandar. Glórias a Deus. Paulo, ele tinha essa sensibilidade espiritual de estar sempre atento à voz de Deus. Me lembra Davi, que Davi, quando ia sair para uma batalha, ele ia consultar o Senhor. Vou, Senhor. Glórias a Deus. Vou contra os filisteus, e Deus diz, vá. Aleluia. Outra vez ele consulta de novo. Vou mais uma vez para o Senhor contra os filisteus. E Deus fala, vá por trás. Vá ali pelas amoreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê as amoreiras se mexendo, aleluia, que Deus saiu para pelejar. Louvado seja o nome do Senhor na frente. Oh, glória. Aleluia. Então Paulo também sabia que quando as amoreiras se mexiam, era que Deus estava indo na frente. Aleluia, para resolver os problemas. Então a liderança carece essencialmente do Espírito Santo e da direção de Deus. Uma liderança confiável, terceiro subtópico. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seu liderado, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Dentre as muitas qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos. No primeiro dia de sua viagem a Roma como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo Paulo a desembarcar para receber alguns cuidados especiais de seus amigos. Atos 27:3. Não se trata de um gesto comum de um centurião para com um preso, ainda mais do primeiro dia de viagem. Mesmo em um ambiente hostil de impossibilidade e de reclusão, o apóstolo Paulo conquistou a confiança dos que o cercavam. Que episódio interessante, né, irmãos? Então o centurião tinha essa confiança em Paulo. Viu, aleluia, glórias a Deus, uma característica que ele podia confiar ali em Paulo. Viu algum reflexo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, como a gente vai ver depois durante toda a prisão, Aleluia. Inclusive na primeira prisão ele fica ali numa casa alugada. Tinha, também essa confiança dos guardas. A Bíblia diz que toda a guarda pretoriana teve que ouvir o Evangelho. Glórias a Deus. Todos os agrupamentos que ficavam responsáveis por cuidar de Paulo, tinham que ouvir ali a palavra de Deus, os ensinos de Paulo. Certamente ali foi um instrumento também para o Evangelho se propagar em Roma. A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade, como já falamos, que ele tem que ser íntegro, e o interesse que demonstrou pelo bem daqueles que com ele estavam. Inclusive no momento do naufrágio, é Paulo que orienta, é Paulo que dá a direção, é Paulo que acalma o povo, e diz que não era para pular. Glórias a Deus, e Deus salvou a todos ali, como Deus havia prometido a Paulo, que não ia se perder nenhum ali. Então veio aquele naufrágio, eles foram, aleluia, parar ali na ilha de Malta. Glórias a Deus. E Deus foi com Paulo durante toda a viagem, livrando o mal, livrando das tempestades. E ainda chegou lá, a serpente picou ele, mas não lhe causou dano algum, como Jesus havia prometido. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Paulo. Primeiro subtópico, Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Romanos 7, 24 e 25. E sabia que por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar. Filipenses 3, 13 a 14. Então ele seguia para diante, para frente, não olhando, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Louvado seja o Senhor, buscando alcançar o alvo.
Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia suas incapacidades, por isso sempre dependeu de Deus. Ele dizia, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? O que eu quero fazer eu não faço. Então ele sabia, aleluia, que era carne, que era pó, precisava de Deus. Segundo sobre tal, Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor dos seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da Igreja de Cristo, 1 Coríntios 9,14 e 1 Timóteo 5,18, mas decidiu não ser pesado às igrejas, 2 Coríntios 11,8, e trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Então, ele era fazedor de tendas e muitas das vezes ele mesmo se sustentou, ele não dependia, ele não queria ser pesado às igrejas, mas também ele não era contra o obreiro receber o seu salário, mas ele fazia assim de bom grado. Paulo tinha responsabilidade, o que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12,15. A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio apóstolo, com as seguintes palavras: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. Paulo se declara devedor e se propõe pagar sua dívida anunciando o Evangelho. Romanos 1,15. Então a gente vê que ele, querendo ainda se gastar, ele realmente se entregou pela obra. Sofreu muitas prisões, sofreu açoites, sofreu naufrágio, sofreu perseguições, que ele ainda, assim, de muita boa vontade, se gastaria e deixaria gastar pelas almas, louvado seja o nome do Senhor, da igreja, pelas almas dos coríntios ali. Ainda que ele, amando muito, era menos amado. Então o amor dele era o amor ágape, um amor que não espera nada em troca, o amor sacrificial, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso ele fazia porque ele amava Cristo, porque ele se sentia um devedor de Cristo. Imagine, irmãos, ele perseguindo a igreja e Jesus tendo misericórdia dele, dizendo: agora você é para mim vaso escolhido. Glórias a Deus. E Jesus aparecendo a ele, revelando as coisas a ele. Toda aquela sua bagagem intelectual, religiosa, tudo aquilo que ele leu no Antigo Testamento, agora Jesus descortinando e mostrando: ó eu aqui no Antigo Testamento, ó eu aqui no sacrifício, ó eu aqui no culto levítico. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo recebendo isso. Por isso que ele dizia que tudo aquilo que tinha anteriormente ele reputava como esterco. Aleluia, pela excelência do conhecimento do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E ele se gastou, se entregou para a obra e foi um líder exemplar. E a obra não acabou com a morte dele. Ele deixou sucessores por toda a cidade onde passava. Aleluia. Ele deixava ali anciões, presbíteros, bispos cuidando ali da obra do Senhor. Então Jesus realmente contava com aquele vaso escolhido e ele fez a obra que Deus havia lhe proposto. Louvado seja o Senhor, que nós também possamos não nos embaraçar com os negócios dessa vida. Aleluia. E cumprir toda a carreira que nos é proposta. Aleluia. Não desagradando aquele que tem nos alistado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, possamos ser líderes semelhantes a Paulo. Concluindo, como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo que sofreu toda sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. Amém? Graças a Deus. Não precisa de muita parafernália, não precisa de muita tecnologia, não precisa de muito marketing, aleluia, nem de estratégias humanas. Sigamos os modelos bíblicos, louvado seja o nome do Senhor, sejamos simples e prudentes e façamos a obra do Senhor e Deus vai dar crescimento. Próxima lição, a última lição do trimestre, vai falar sobre Jesus, um modelo de líder. Ele era aquele a qual Paulo imitava. Glórias a Deus. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos por essa lição, te pedimos a tua graça. Pai, mais uma vez te peço, Pai, desperta o dom que há em cada jovem. Aleluias, Pai. Forma, Pai, um povo forte, revestido de poder, uma nova geração que dê andamento à tua obra, Pai, quando não estivermos mais aqui. Tenha misericórdia de nós. Aleluia, Espírito Santo, toma conta da tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.